Minha amiga Amanda Cristina está aqui mais uma vez conosco. Amanda, obrigado pela sua presença aqui no programa, muito valiosa. E hoje vamos falar sobre a pensão alimentícia, né? A advogada fala, esclarece quais são os direitos e deveres em relação aos filhos, né, Amanda? Justamente, Gilson. Boa tarde. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui no programa e contribuir, né, para a sociedade se mais esclarecida com relação aos seus direitos. É um tema bastante interessante, a pensão alimentícia, porque muitas pessoas ainda não se utiliza, né, dos meios necessários para esse benefício, até que não é do adulto, é da criança, é uma proteção à criança. E é aquele que necessita, claro, da pensão alimentícia. Até quantos anos o filho tem direito à pensão? Os menores até 18 anos e até 21 anos, no caso, se estudantes na universidade, se comprovarem a necessidade. Porque hoje a pensão alimentícia ela não é apenas um caráter de obrigação, né, no tocante entre os 18 anos e os 21 anos do pai em relação ao filho, mas sim quando esse filho ele necessita por justamente não possuir uma renda própria, ou por estar estudando, ou por estar impedido de trabalhar, justamente por isso, por estar sendo... Normalmente as faculdades em torno de 5 anos, então a pensão alimentícia normalmente fica até esse período. Então a obrigação até o término da faculdade, se estiver fazendo faculdade. E se não estiver fazendo faculdade, o pai, quando ele tiver a maioridade, quando ele tiver 21, já não tem mais obrigação de dar pensão, é assim? Isso. Para o maior, no caso capaz, o pai fica desobrigado, necessitando aí, em caso de um ajuizamento, de uma ação de exoneração de pensão alimentícia, porque ele tem que estar exonerado perante a justiça se ele contribui, né, com pensão alimentícia por homologação judicial, porque aquelas pensões voluntárias em que o pai já dá ao filho, aí não necessitaria de uma ação de exoneração. Mas quando há a homologação judicial, a exoneração também tem que vir por essa via. Então, por exemplo, para o maior, somente se houvesse uma comprovação de que esse maior fosse incapaz de trabalhar por deficiência física ou mental e aí necessitasse dos alimentos, né? Porque os alimentos, a pensão alimentícia, o dever de prestar assistência tanto dos filhos em relação aos pais, quanto dos pais aos filhos e de parentes entre si. Quando não se há um acordo, quando se vai para a justiça, como você estava falando, né? Quando se há um entendimento, é ótimo, né? Muito bom para ambas as partes, se fixa um valor, mas quando não há esse entendimento, vai para a justiça, qual é o percentual? Certo. O percentual sempre vai ser aferível mediante a necessidade e a possibilidade daquele que presta o alimento. Então é importante saber que o percentual, aí não existe um percentual mínimo nem o máximo fixado. Existe uma variante aí que seria a critério subjetivo do juiz mediante as provas do processo, que normalmente o que presta o alimento, ele vai também comprovar que existem gastos pessoais. Então, dentro da possibilidade dele, o juiz vai aferir um percentual. Normalmente, quando o alimentante, né, tem um filho menor, ou tem 2 filhos, 3 filhos, vai, no caso, interferir no quesito percentual. Porque a quantidade de filhos, a quantidade de obrigação, ele reduz o percentual para aquele filho, né, em relação aos outros. Então, fica a critério muito da situação fática envolvida. Eu fico imaginando assim, no caso de pais que tem um aqui, outro ali, quando é só quando é tudo numa capa, o cara que tem 3 filhos, e paga pensão, 3 filhos em casas diferentes. Nesse caso, como é que fica? Eu estou vendo que quando for tirar o percentual, o cara vai para cá, só com as moedas, né? Eu tenho um amigo meu que eu trabalhava na empresa, quando ele recebeu o salário, está aqui. Só as moedazinhas para ele, de pensão.
Nesse caso, como é que fica? É verdade. Nesses casos, quando há 3 filhos, e aí vai ver a questão, por exemplo, a idade também contribui para o percentual. Existe, por exemplo, um pensamento de que se tem 3 filhos, seria interessante que o percentual para cada filho fosse num percentual igualitário. Todavia, existe aqueles filhos que, por terem uma necessidade maior, seja porque possuem um problema de saúde, seja porque está numa idade escolar, onde exige um maior, digamos assim, desprendimento, pode variar também. Então, assim, é interessante que aquele que presta, quanto aquele que também recebe os alimentos, veja essas condições, né? As condições... teve casos já... atuando na prática, a gente pode ver que muitas vezes o alimentante, pela quantidade de filhos, já ter ficado só apenas com 30% do rendimento dele para seu próprio sustento. Quando é tudo numa casa, muda a situação? Muda a situação. Porque, por exemplo, quando 3 em casas diferentes e quando são 3 numa casa só? Justamente, o percentual muda. O que é que muda aí? Por exemplo, se são 4 filhos, dentre esses 3 moram numa única casa, provavelmente o percentual para esses 3 vai ser menor. Vai dar para comer os 3. Justamente. Pensando nesse raciocínio, como o fato vai precisar de uma averiguação maior, porque existe um estudo social, né? O juiz, ele quando vai fixar o percentual da pensão alimentícia, antes já tem tido um estudo social, psicossocial, para saber como é que está essa criança. Então, é interessante que as pessoas, elas tenham um esclarecimento de que elas têm o direito de requerer em juízo em caso de ter sido negado a pensão alimentícia, e é um dever dos pais em relação aos filhos, porque tem muita gente que diz, não, eu não vou querer requerer a pensão alimentícia, é de menor, eu não preciso, mas não é para o adulto, é para a criança. Então tem que se sopesar essas questões. É claro que dentro da disponibilidade pode-se abrir mão de um valor, mas quando se trata de direitos menores, que são menores que não podem, por si mesmos, ser representados, então é interessante que os adultos lutem por esses direitos e não abram mão. Doutora Amanda, e quando o pai comprovadamente não tem condição de dar absolutamente nada, né? Como é que você faz nesse caso e ele é acionado judicialmente? Normalmente, quando não se existe uma renda comprovada... Isso. E aí tem o juiz... pais aí que já dependem da mãe, no caso, né? Justamente. Dos seus pais, né? Aí lá vem dos avós da pessoa que está requerendo a Justamente. Como é que o juiz... O benefício. O benefício, justamente. Como é que o juiz vai aferir para alguém que não tem renda nenhuma, que muitas vezes depende de outro, Isso. A questão da obrigação alimentar? Entende-se que o direito de menor, ele é superior, né, digamos assim, critérios, aí o juiz sempre vai sopesar a criança que é menor, que não pode trabalhar. O adulto que é capaz, que não tem nenhum impedimento para trabalhar, o juiz sempre vai fixar, quando ele não possui renda comprovada, o percentual em cima do salário mínimo. Então, por exemplo, muitos dizem assim, eu não vou pagar alimentos porque eu não trabalho, eu não tenho renda comprovada. O juiz sempre vai fixar em cima do salário mínimo. Então, ninguém fica desobrigado, sendo essa pessoa capaz e maior de idade. É claro que a exoneração dessa obrigatoriedade seria em relação ao pai, se ele fosse realmente incapaz, né, mentalmente, por não trabalhar, aí ele precisaria até, né, de uma ajuda inválida. Uma pessoa totalmente. Inválida, nesse caso. E aí a obrigação recairia para os outros entes da família. No caso, os irmãos, os avós, sempre são nessa linha de ascendentes e descendentes, eles são também obrigados em relação ao menor, ao direito de menor. Porque o menor, ele precisa do amparo e de qualquer um da família. A senhora já ouviu isso diversas vezes, né? A única coisa que se dá cadeia nesse país é a falta de pagamento de pensão alimentícia. É verdade, doutora? Assim, é onde a justiça consegue ser tão rigorosa e não abre? Sim. Acredito que não só na pensão alimentícia existem outros casos, mas com relação a dívidas... Que caso seria tão grave como uma pensão alimentícia, no caso da prisão imediata?
Existem os outros crimes, porque né? de morte aí eu conheço que de matar e no outro dia tá solto, é matando o outro. Os crimes hediondos, pela lei, eles são, por exemplo, os crimes de racismo são inafiançáveis e não cabe a liberdade provisória. Então, os demais, nessa área, digamos assim, dívidas na área civil, não caberia aí prisão a não ser pela dívida alimentícia. Né? Então, a dívida que a gente chama de dívida civil, ela é realmente a única hoje, antes, né, da nova legislação civil, 2002, havia um termo de depositário infiel, que também caberia aí prisão, mas isso já tem sido modificado, né, jurisprudencialmente, e a lei própria também já modificou. Há casos de pensão alimentícia que os pais, né, que pagam, né, não é verdade? É verdade, os avós... Os avós, no caso, pagam, né? Pagam, sim, com certeza. Eles são obrigados a pagar quando o filho não tem como comprovar a renda, até por uma questão de amor, para não ver o filho na cadeia, eles terminam assumindo a dívida, é isso? Normalmente o que acontece é a obrigação dos avós, eles são complementares e são subsidiários. O que é isso? A complementação vem quando aquela renda, no percentual daquele que presta o alimento, é inferior à necessidade do alimentado, e aí necessitaria aí de uma complementação de renda, e aí poderia... vai para os avós. Vai para os avós. E o outro caso seria subsidiário. No caso, quando esse alimentante, ele não fosse achado. Ele se escondesse, ou mesmo ele não aparecer. Se ele se evadir... Se evadir e não for encontrado pela justiça. Aí os avós têm que assumir? Os avós são aqueles que vão cumprir essa obrigação. Os avós ou os tios, né? No caso, nessa linha de descendentes e ascendentes. Não é brinquedo não, viu? Boca é quente realmente, né? E infelizmente a gente acompanha aí casos de mães solteiras, né, que sofrem barbaridade, porque muitas vezes com a família desestruturada, tem filhos, o pai vai embora, não tem como dar educação a esse filho. Realmente é bom que a lei seja rigorosa nesse sentido, realmente, para que essas crianças não sejam penalizadas, não é verdade, doutora? É verdade. O Estado, ele protege, né, esses direitos, principalmente dos menores, idosos, são direitos, são obrigações, a proteção do Estado, né, a preocupação do Estado com pessoas que já estão num estado de incapacidade, né, para lutar pelos seus próprios direitos. Então, o Estado, ele protege. Por isso que há aí essa legislação específica no caso de pensão alimentícia. No caso quando o pai não reconhece, aí se exige um exame, claro, de DNA, e isso aí, quem é que banca? É o Estado ou o pai o provável pai que protesta não ser esse pai? É ele que paga o exame de DNA ou o Estado? Pronto. Para aquelas pessoas que são, no caso, beneficiárias da Lei 1060/50, que lei é essa? Que oferece a gratuidade judiciária para aqueles que comprovadamente não podem custear as despesas processuais. Para essas pessoas, tanto o alimentado quanto o alimentante, a justiça ela vai bancar. E existem casos em que os pais, tendo condição e que não são beneficiários dessa justiça gratuita, aí eles vão ter que arcar com esse ônus, né, de pagar, no caso, aquele que nega é aquele que tem que provar, no caso, o fato contrário, e aí teria que pagar esse exame. Só para fechar aqui, o filho, uma vez reconhecido, registrado, vai ter direito igual aos outros filhos que ele more numa casa ou não, não é isso? Não é assim? Com certeza. Direitos iguais. Direitos iguais. Inclusive, hoje a nossa legislação civil reconhece o vínculo da paternidade, não apenas o sanguíneo, mas aquele que é afetivo, mesmo que ele tenha registrado um filho que... mesmo que comprovadamente depois não seja o mesmo DNA, né, que se chama, ele descubra depois, mas o vínculo afetivo vai ser muito maior. Então, é reconhecido até o vínculo afetivo. A reconhecimento de paternidade hoje reconheceu, teve um relacionamento de pai e filho para a justiça, independe de um exame.
tem um telespectador que quer conversar conosco no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Maria Luísa. Maria, você fala de qual bairro, Maria? É do Bom Jardim. Ei, Maria, qual a pergunta que você gostaria de fazer, minha querida? É que meu filho vai pagar agora uma pensão para o filho dele, né, que nasceu agora. E a mulher não recebeu porque ele levou um recibo para ela assinar. Aí ela não quis assinar e nem recebeu o dinheiro. Eu queria saber o que a gente pode fazer. Pois não, um abraço, Maria. Pois não. Muito boa pergunta, né? Ah. E isso é a dúvida daquele que presta o alimento, porque o cuidado, nesse sentido, é grande, principalmente para aquele que presta também. No caso, quando existe uma recusa de, receber por não dar em contrapartida o recibo, é interessante que o pai, ele procure uma agência bancária, abra uma conta em nome do seu filho, e aí ele mesmo deposite e coloque à disposição essa conta para, no caso, a mãe, né, do alimentado, para que ela vá e faça. Porque ele tendo os comprovantes de que depositou, a conta é do menor e ela tem o cartão, ele vai poder comprovar através desse comprovante de depósito. Porque tanto a mãe quanto o pai, eles podem abrir uma conta em nome do filho menor. E, normalmente, caso o banco se negue, a justiça ela pode mandar um ofício e ele pode fazer um requerimento para que seja feito o primeiro depósito judicial, ou não sendo judicial, que ele receba um ofício autorizando ele fazer essa conta em nome do menor para depositar esse valor. Vamos lá. Simples. Tá, ó, tem mais um telespectador bem rapidinho aqui para a gente fechar o blog. Estouramos o horário aqui hoje. Meu diretor já está para botar para fora aqui. Né? Vamos lá, caiu a linha? Caiu, né? Caiu, infelizmente. Liga e deixa a pergunta na interna aí que a doutora pode responder depois sem nenhum problema. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua participação. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, né? Com certeza, Gilson. Obrigada a todos e boa semana. Ó, na tela, telefone, para uma pauta, né, Amanda? E isso, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento acerca de um assunto, nós estaremos aqui para discutir. Ok, obrigado, Amanda.